Purricast, o seu podcast totalmente enviesado, mas sem alucinação, com ele direto de Fortaleza. Matheus Bittencourt, que eu queria meu agente para me dar mais disposição, meu amigo. A vida tá corrida, mas a gente não deixa de fazer nosso Purricast, comprometido aí. Exatamente, e Alan Braspi também teve uma semana muito legal, com muitos encontros, mas vamos começar com você, Matheus. Rio Innovation Week, TDC, que sucesso. E primeiro, dar boas-vindas a todo mundo que entrou no nosso grupo, na nossa comunidade, por causa do Rio Innovation Week. Tipo, bombou aqui, 20, 30 pessoas. Sejam bem-vindos aqui à comunidade Purricast. O nosso bot já deu ali mais ou menos um resumo do que é, alguns links. Espero que vocês aproveitem e fiquem à vontade, quem não é, entrar aqui no primeiro link na nossa comunidade do WhatsApp e vem conversar com a gente, trocar ideia com a gente. O último episódio foi muito legal, logo depois, segunda tarde, já bombou de mensagem, de discussão lá. E conta então como foi, Matheus. Chegou, pegou o VLT, foi de tênis de academia. Admito que eu ouvi a nossa comunidade. Eu fui com tênis confortável que me salvou, irmão. Salvou porque o negócio é grande pra caraca. Foi minha primeira vez, admito que assim, a gente faz muito evento, né, irmão? Mas assim, esse tinha um gostinho pessoal, né? E eu acho que mais é emocionante pra mim, porque é a realização de alguns sonhos. Eu nunca tinha ido no Innovation Week, nunca tinha palestrado nele, mas eu nunca tinha tido um TDC na minha cidade. Então, assim, fica aqui novamente meu muito obrigado a Yara, o pessoal do TDC, que a gente conseguiu fazer esse sonho acontecer. E nasceu o TDC Rio, né? Então, assim, dentro do Innovation Week, irmão, vou te falar, está lá, eu acho que e o mais interessante, o Innovation Week tinha várias palestras ao mesmo tempo, várias palestras, aquela coisa toda, mas o do TDC estava lotado, o pessoal queria um conhecimento um pouco mais denso, né? Eu acho que uma palestra mais técnica. E eu vou te falar que, assim, aquela tipo de palestra silenciosa, né? Aquele negócio do microfone, assim por diante, mas estava muito cheio, né? Realmente eu me surpreendi, obrigado. Vi muitas pessoas do Pull Request que vieram falar comigo. Então, muito obrigado, comunidade. Eu olhava, assim, vi uns rostos conhecidos para falar de um tema. Fiz uma apresentação única, exclusiva para o pessoal do TDC. Né, no Innovation Week, então assim, criei uma apresentação nova, né, justamente para a gente poder olhar aquela coisa, né, como fazer de certo, dicas, mais um tema um pouco mais avançado sobre orquestração e governança de multi-AI agents, e olha que coisa, mano, que assim, hoje o episódio de hoje está recheado, porque assim, realmente, para falar lá, foi um grande, assim, grande experiência. Eu lancei um bootcamp que a gente vai fazer aqui no Rio, o evento esgotou. E eu já estou sabendo que a gente já tem 2 dias de evento esgotado. É a primeira cidade que a gente esgotou 2 dias de evento prático, porque eu botei o QR Code, foi maluco, né? Botei o QR Code lá pra galera, já esgotou. E eu falei, quer saber mais? Então vem aqui para a comunidade do Purricast, que realmente é o lugar que tem a troca acontecer. Tudo para mim é direcionar para cá para a gente fazer essa comunidade aqui crescer e pulsar conteúdo de qualidade. Então, meu amigo, foi uma experiência emocionante, muito boa. E o melhor ainda, porque assim, eu trouxe algumas notícias aqui pra gente discutir hoje. Que hoje eu tô pilhado. Eu dormi pouco, então você tá ferrado. Eu tô pilhado, entendeu? Então, assim, de fato, tava olhando aqui, tem várias coisas para realmente de notícias que aconteceram essa semana. Mas eu vou começar, inclusive, com as notícias do Innovation Week. Deixa eu ter parado aqui para a gente falar nesse nosso episódio. Né? Então, primeiro, o Innovation Week bateu o número aqui, 205 mil pessoas no Pior Mauá, né? Então, movimentando aí por volta de 4 bilhões. Né? Então, assim, realmente foi um grande evento, estava lotado. Mas o problema do evento grande é sempre esse. Comida. A fila da comida era muito grande. Eu que sou frita, olha, eu só queria às vezes um hambúrguer com batata frita. Era uma fila muito grande. Mas eu acho que foi um evento que assim, eu encontrei várias pessoas de comunidade, do nada eles trocavam, se encontravam. Então assim, eu acho que a troca foi muito boa. E olha a notícia que eu trouxe pra cá, pra gente discutir aqui no Pull Request, né? Que assim, justamente uma das celebridades que foi lá pro evento foi a Amy Webb, né? Então assim, super famosa, futurista, que vai no SSW, aquela coisa toda. Ela estava lá e eu trouxe aqui um resuminho da palavra dela, né? Que ela diz realmente que o futuro da internet será sem busca, né? Por quê?
por causa do que ela chama, né, o pessoal chama de mais, que são nossos multi-agent systems. Então ela estava falando justamente do que a gente está falando, que é a maior tempão. Ela antecipou algumas tendências, né, que realmente vão ser lançadas lá no SXSW do ano que vem, e os principais justamente sobre isso, né, o impacto provavelmente sobre marketing, né, que eu acho que a gente realmente tem que pensar, a gente fala muito sobre isso, né, e tudo mais, então assim, que eu acho que com IA vai intensificar a quantidade de e-mails que a gente fala, mas principalmente, não é uma questão de e-mails, é a personalização. Não é para você agora só fabricar uma mensagem para milhões de pessoas ao mesmo tempo, mas entendi. justamente criar conteúdos mais personalizados. Porque o futuro é um futuro sem busca devido ao multi-agent system, que agora você não vai precisar ficar mais procurando, porque os agentes que conversam entre si, né, eles vão poder realmente fazer esse trabalho muito maior. Então, e ela até previu uma coisa, que seriam os agentes influenciadores, né? Então, que agora você não vai interagir mais com humanos, mas de fato com agentes de IA, que os agentes de IA vão ser literalmente a marca, porque nossos consumidores vão conversar com os agentes. Então, o agente é literalmente a marca, né, que vai representar aí diversas empresas. Faz sentido. Não é? Então, assim, eu acho que é super válido, né? Eu acho que foi uma provocação super forte, e ela sempre realmente, mas eu acho que a coisa que eu mais gostei foi porque a gente antecipou essa tendência. A gente já fala disso há maior tempão. Né, mas eu acho que... Né, cara, e a palestra dela do SXSW esse ano vale a pena assistir, tá no YouTube na íntegra, ela fala do todo o estudo lá da empresa dela e tal, e nas 10 tendências, se não me falha a memória, 6 tem IA e 4 tem agente, ou multi-agentes. Pois então, assim, não tem muito como fugir. Pô, que legal, você não tirou uma fotinho com ela? Não deu, irmão, não deu. Você tava na fila do hambúrguer, né? Sabia. Muito assunto, é muita coisa, muito tudo ao mesmo tempo. E tem uma notícia que eu tô inspirado hoje, meu amigo. Tô inspirado hoje, vai ser assim. Meu Deus. E aí eu tava vendo mais coisa, porque a semana bombou, né? A semana tem vários eventos. Inclusive, teve até, né, o evento da AWS Summit, né? Então, também em São Paulo, junto do Innovation Week. Então, eu trouxe algumas notícias. Hoje vai ser mais editorial. Foi muitas notícias. Hoje minha IA aqui, meu navegador estava muito enviesado com várias notícias sobre esse mundo de IA e tudo mais. Mas eu destaquei aqui uma que foi da Paula Belizia, que é VP da AWS na América Latina, que ela disse que empresas precisam focar em resolver problemas reais com IA. Que é o que a gente também fala aqui, né? Sim, então, assim, realmente é problema real, o que de fato vai mudar o processo, aquela coisa toda, né? Um foco em que de fato muda o ponteiro. Eu gosto porque assim, as coisas estão convergindo nela. Então, assim, justamente que a gente já fala aqui. Uma coisa que a gente tá vendo muito é não só é óbvio a gente pegar o que tá, ou o processo, ou alguma coisa que tá rolando agora e colocar IA, né, pra melhorar, mas também reinventar os processos e os modelos com IA, né? Já, que é o que a gente fala com IA mais alguma coisa. Então, tem esse ponto também, muito interessante. Pois é, e aí até anunciando, vou deixar depois os links lá na nossa comunidade, né? A AWS até comentou, assim como o IBM, as grandes empresas estão realmente fornecendo aí cursos para vários brasileiros, então, assim, inclusive focados em brasileiros, né, para formação de cursos de IA, né? Mas eu acho que uma provocação aqui, que eu trouxe que eu adorei, sabe que eu sou assim, né? Que, por exemplo, eu vi uma notícia, que hoje eu tava inspirado, 3 horas de voo, irmão. Tava lendo muita notícia. Você lê muito então, no voo, né? Tem que aproveitar. Eu tenho medo de avião, né? Então, assim, eu não consigo dormir. Então, eu tenho que aproveitar e ler muita coisa. Aí, eu vi uma notícia do diretor da OpenAI aqui no Brasil, né? O Nicolas, dizendo que a inteligência artificial vai gerar milhões de empregos. Algo que a gente também fala aqui muito, né? Óbvio. Então, criar novos tipos de empregos, aquela coisa toda. E ele até confirmou para o jornal O Globo, né, que de fato, principalmente aqui, a criatividade brasileira, né, que eu acho que é um dos grandes diferenciais, né, e principalmente sobre a interação, né, sobre os modelos e o uso, e assim por diante, porque principalmente, ele estava até comentando aqui, né, eu acho que de uma forma geral, que o Brasil já é o terceiro maior mercado global do ChatGPT, está entre os 5 principais no uso da API. Né? Então, assim, eu acho que
já mostra aí que, de fato, aí que já imagina. A gente é assim, adota... A gente sabe que o Brasil tem esse espírito, né, muito forte. Porém, uma outra notícia que eu gostei... Aí Meu vem Deus. eu já tô bombástico aqui. Foi uma notícia que eu vi na Forbes. Eu tinha muitas notícias pra ler, irmão. Vamos ter que gravar assim, ó, depois de volta que eu fico inspirado. Que era o seguinte... A notícia que dizia o seguinte, que eu acho que o principal, que medo das super IAs faz estudantes abandonarem Harvard. Porque louco, eu gostei dessa notícia justamente por isso. Que ela fala o seguinte, porque justamente nesse mundo que a gente fala, né, essa chegada do AGI, que não chegou ainda, mas, né, dizem que vai chegar, aquela coisa toda e blá blá blá, que os estudantes, provavelmente de ciência da computação, da nossa área, né, estão abandonando Harvard e MIT porque estão com medo da IA se voltar contra a humanidade. Então estão preferindo focar em áreas, né, que não sejam contra ou a favor da extinção da humanidade. Quem diria o pessoal abandonando Harvard e MIT? Muita notícia bombástica, meu amigo. Lancei. Galera tá com medo, hein? Pelo amor de Deus. Não então, sei, assim, ao mesmo tempo vão criar muitos empregos, o pessoal tá com medo. Resuminho aí, né, de tudo que tá acontecendo. Minha lição disso, Matheus, realmente vai mudar tudo, mas calma, vai mudar com o tempo, a gente vai se adaptando conforme, não vai ser um negócio assim que vai cair um raio e mudar tudo, não é um meteoro dos dinossauros. Porque, irmão, calma, eu tô aqui em Fortaleza e eu tô num grande órgão até do governo, né, e tal, de uma empresa pública, e assim, hoje eu vim, né, fazer até a abertura de um curso que eles vão fazer de IA, de alguns meses, praticamente, para treinar os funcionários, e a discussão é exatamente essa, continua sendo isso. Como é que faz? Eu uso, mas eu uso, posso usar pessoal, não posso, como é que eu uso corporativo, qual o melhor jeito, e tudo mais, então assim... O que a gente já comenta aqui, tá todo mundo buscando o jeito de fazer, o como fazer. Eu acho que a discussão sobre IA acabou. Ninguém mais discute sobre aquela coisa toda. Mas o pessoal tá muito perdido ainda. Eu quero ouvir a opinião do pessoal aí na nossa comunidade e tudo mais, porque eu acho que realmente ainda sinto o pessoal perdido. Muito baseado ainda até, eu acho que se eu pegar esse resumo de todos os eventos que a gente rodou nesses últimos meses, que foram vários, e ainda vão piorar, né? Tem mais eventos aí, vindo inclusive quarta-feira, já fica aqui o anúncio, hein? Quarta-feira eu fui convidado para fazer o encerramento do RPA AI Congress com ninguém menos do que um painel com César Taurion. Então estarei eu, César Taurion, né, e mais alguns convidados, discutindo o real uso de agentes de IA. E aí, é hype, não é? Como é que usa, como é que faz, governança... Eu quero ver, essa podia transmitir, hein? Vou te falar que até eu tô curioso. E eu vou antecipar aqui já. Eu já tive acesso a alguma das perguntas. Vai ser um painel quente. Se preparem, porque o próximo episódio eu vou contar como é que foi. Eu estou mega ansioso. Muito bom, muito bom. Bom, Matheus, eu fui quarta-feira no IA Conference Brasil, lá da Alura. Mega evento. Foi um grande evento também, 700 e tantas pessoas. Foi inclusive no lugar que foi o TDC Summit de IA, lá no mesmo espaço, no Centro Rebouças. Encontrei lá Fabrício Carraro, os hosts do IA Sob Controle, Marcos Mendes, gente boa demais, o Felipe Lauar, o Thiago Viola tava lá, falou também, deu um pitaco lá, uma apresentação também de IA para negócio. Mas, cara, duas coisas me chamaram a atenção lá. A abertura, que foi com o Paulo Silveira, que é o CVO, que é o Vision Strategist lá da Alura. Cara, ele falou algo que eu que tô agora fazendo 20 anos de IBM, já ouço desde que eu entrei, que é a carreira em T. E ele falando como se fosse assim, agora tem que ser, porque todo mundo tem que abrir o T, não adianta você ser profundo nessa área de conhecimento. Sim, eu até entendo que tem um desdobramento que a borda do T é IA, né? A tecnologia meio que imergiu em todo mundo. Mas foi muito interessante. Ele também indicou várias coisas, e a abertura do Keynote mesmo foi do professor Anderson Rocha, do Laboratório de IA da Unicamp aqui. Também foi sensacional, e a mensagem que ele deu a tecnologia tá aí e tal, mas a dica mais importante é leia. Pega um livro e lê, porque nunca foi tão importante a gente saber ter vocabulário e saber interpretar e saber até conversar com uma máquina, né? Então não é uma habilidade que vai sumir, é uma habilidade que a gente precisa refinar e dominar cada vez mais. Eu até tava comentando, meu amigo, que justamente isso aqui no evento eu tava falando, né, que na época tava no colégio, o pessoal falava assim, você é de exatas, você é de humanas.
Eu falei que o pessoal fala, gente, hoje meu trabalho é escrever da melhor forma para uma IA. O comportamento dela, então assim, a gente que brincava sobre isso, de fato emergiu muito. E eu acho que... E eu sou um super crítico em relação a isso, porque eu acho... E por isso, brincadeira à parte, né? Realmente eu tento ler bastante notícia. O nosso mundo é difícil, ficar atualizado, né? E tal, mas eu acho que é um conselho super rico. Falando em ler, eu comprei o livro Inteligência Artificial e ChatGPT do Fabrício Carraro, peguei um autógrafo dele, obrigado, gente, Fabrício. Chique é outra coisa, né? Gente, chique é outra coisa. E o professor Anderson também indicou um livro que chama Próxima Onda, que eu também comprei já chegou, eu vou ler também. Então depois eu quero quase montando aqui. Um clube do livro aqui. Uma ideia aí. Quem sabe? E, Matheus, falando em contexto, segunda-feira rolou nosso workshop aqui, rolou tanta coisa depois, terça, quarta, quinta. Segunda noite a gente estava aqui. E a gente ficou aí mais de 1h30 com o pessoal e não queriam acabar, hein? Vou te falar que se não me pedisse, o pessoal ia ficar aqui, 2, 3 horas e que workshop maneiro. Vou te falar que, assim, eu acho que foi uma grande experiência para a gente começar a fazer essa troca, essa discussão, né? Eu acho que realmente vão pedir da própria comunidade. Então já fica aqui nossa provocação, né? Então, assim, vocês acham que faz sentido ter mais? Querem algo aprofundar, assim? Aprofundar, eu acho que faz. Porque logo depois a discussão foi quente lá. E tivemos um PR, provocamos e tivemos um PR. Junto com a nossa pergunta de semana passada, que foi com essa questão de, tipo, o quanto você quer terceirizar para IA. Que rendeu no grupo, né? Quer terceirizar a decisão, o contexto, né? A gente terceiriza o contexto. Se a gente não prover o contexto, está terceirizando para a IA te responder o que ela quiser com base nos dados que ela foi treinada, né? E aí rolou uma discussão grande e tivemos o Marcos Devolder, que é... Inclusive, parceiraço, encontrei ele pessoalmente aí no Innovation Week. Já combinamos, inclusive, de criar várias coisas juntos. Já fica aqui meu compromisso. Do pull request ainda, né? Eu também encontrei o Luiz, encontrei o Will lá no IA Conference Brasil. É muito legal encontrar vocês. Então vamos ouvir aqui o que o nosso amigo Devolder falou sobre essa questão de contexto, né? Quando você estava falando no workshop de agentes, é óbvio, é o contexto que a gente provê com RAG, é o contexto que um agente manda para o outro e aí a gente se perde, então por isso que acaba sendo cada vez mais importante. Mas eu também fiquei pensando, Matheus, que hoje tudo é contexto, né? Você vê assim um corte, uma notícia, uma fala, é o quê? É fora de contexto. Então, nossa, adorei o trocadilho. Mas realmente... Não é? Mas até qualquer coisa na sua vida, se não tiver o contexto correto, ele não consegue responder. Exato. Igual você comentou aí, eu que estava discutindo até hoje aqui no cliente. Hoje foi para a área de negócio, amanhã vai ser uma apresentação para a área de TI. Mas eu falei para ele, gente, como eu sei a realidade da empresa de vocês, como é que eu sei que tem que fazer? Eu não tenho mágica, né, para conseguir saber e tudo. Vocês precisam passar o contexto. Então hoje, saber o que passar, como passar, o que escrever, essa é a mágica, né? Esse é o valor. Esse é o valor. Então, vamos ver ouvir o que o Devolder falou. Bora! Fala, galera, bom dia. Deixa eu dar meu pitaco aí também sobre essa questão da engenharia de contexto e o que você delega, o que não delega. A questão é o que você está fornecendo para a IA, para ela decidir sozinha, e o que você está fornecendo para a IA de especificação com detalhe, entendeu? Por quê? Porque o galho tá aí. O que se vende no Vibe Coding é o seguinte, você escreve lá, quero um sistema de cadastro que faça não sei o quê, e pronto. Aí todas as lacunas que precisam ser preenchidas num processo de arquitetura de software, quem vai preencher é a própria IA. Então, quando você fala isso, você fala de engenharia de contexto, você tá garantindo que toda a especificação do software, daquilo que você quer criar, está sendo passada por você. Segundo, você está fazendo uma gestão do contexto para que, à medida que as coisas forem acontecendo, o contexto não se perca. Porque quando você trabalha com LLM, você tem janela de contexto. Então, quando você delega isso para agentes, você vai subdividindo a tarefa, você obrigatoriamente você tem que se certificar que o contexto está sendo garantido, né? Agora, quando você tem a IA dando instrução para a IA, a partir do momento que ela já sabe o que fazer, é um ganho de tempo. Então a questão é, em que momentos que você entra na conversa, em que momentos que você dá as definições de tudo que precisa ser feito, para depois, sim, você deixar a IA funcionar e a IA programar. Entendeu? Então, assim, em particular, quando a gente está falando de desenvolvimento,
você tem hoje as ferramentas que permitem fazer todo esse ajuste. Você configurar o contexto, configurar todos os requisitos, fazer com que os agentes trabalhem compartilhando um contexto, para que no final você tenha um produto, você tenha o produto aparecendo exatamente como você gostaria, como você orientou. Então, existe um trabalho seu de montar essa especificação. Você pode montar um agente para te ajudar na especificação? Claro. Você pode fazer você pode montar um agente para poder redesenhar a arquitetura, você pode botar um agente para poder fazer definir as tarefas, você pode botar gente para fazer tudo. Agora, eles vão estar compartilhando o contexto, eles vão estar compartilhando o que tem que ser feito à medida que as coisas são feitas. Para quê? Para você não ter uma única frase dizendo o que tem que ser feito e deixando a IA preencher lacuna numa janela de contexto que não se sabe ainda. Então, eu acho que isso é relevante sim, entendeu? E não me tira, digamos assim, a minha capacidade criativa. Muito pelo contrário. Me deixa mais preocupado com criar do que necessariamente ficar ali com qual sintaxe que vai não sei o quê, se a função fez não sei o quê, enfim. Eu acho isso vantajoso. Boa, muito bom, muito bom. Realmente. O exemplo do vibe coding dele foi perfeito, né? Porque você dá um código ainda com sistema, você dá uma especificação alto nível ali e realmente delega para os agentes tudo e preenchendo todos esses gaps, né? Ou seja, a parte de especificação de requisitos, vamos dizer assim. Sim, é o que eu sempre continua e cada vez mais importante. Eu sei que você ama, é uma referenciária. Cada vez mais é necessário. Eu já comecei a apresentação hoje falando assim, e até lá no Renovation Week, vão continuar 80% dos projetos morrendo, porque o pessoal não faz o básico bem feito. O feijão com arroz não está sendo feito. O pessoal acha que do nada vai resolver todos os problemas do mundo, mas quer escalar um agente, quer escalar um multi-agente, tem que encarar como fosse o sistema, tem que falar sobre governança, segurança, explicabilidade, CI/CD para o DevOps, como é que escala esse negócio, sabe? Então, assim, eu acho que é esse tipo de discussão que a gente provoca aqui, pessoal, porque é esse tipo de contexto, vamos dizer assim, que a gente tem que estar interessado. Realmente, a gente estava discutindo sobre o quanto a gente vai fazer IA, fazer ou não, mas eu acho que eu lá no grupo, eu falei, né, e repito, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de saber, né, abrir a caixa preta, né, e realmente ver por detalhe, até para sugerir melhorias, entender, né, eu acho que, assim, nossa área sempre foi muito a favor de automatizar, mas pelo menos entendendo como é que faz. Não só simplesmente, foi feito, foi mágica, né, eu acho pois é. Eu acho que a parte sistêmica que a gente vem falando também sobe de importância no mundo dos agentes, sim, né? Porque a gente não quer só fazer piloto, não, lá. A gente não tá falando aqui só fazer um negocinho aqui, sabe, para um caso de uso específico. Tô falando de caso, mas escala isso para milhares, milhões de pessoas, né? Exatamente. Essa discussão rica, que eu acho que o feedback que eu mais ouvi lá é o que tá faltando hoje. Lá no Innovation Week me deram feedback, falou assim, cara, realmente foi uma das poucas palestras que eu vi uma discussão mais densa. A gente precisa fazer isso. Tem que sair um pouco da página 1 do PPT, né, e tal, e começar realmente a discutir quais seriam os melhores jeitos. E, assim, talvez, óbvio, não tem todas as respostas, mas a gente, no mínimo, tem que provocar, porque já disse o Gil só aqui na nossa temporada de entrevistados, que é sobre fazer perguntas, né, não somente todas as respostas. Exatamente. Nossa, agora esse link foi muito bom aí. E você falou em escalar, me veio como a gente escala. Muita coisa se escala, como a nuvem escalou com o open source, como os celulares escalaram com o Android, com o open source, certo? Sim. E semana passada teve o lançamento do GPT-OSS, né, o GPT open source, e eu falei aqui que eu estava frustrado, que na minha máquina uma rodou apertado, porque ele tem 20 bilhões de parâmetros, outra não rodou. Então eu vou deixar aqui o link para o final do nosso episódio. Você sabia que pelo Open Router, que é vamos dizer assim, um roteador realmente, não é igual o GPT-5 não, é uma plataforma que hospeda e ela tem alguns nomes genéricos lá que ela decide qual modelo vai chamar para você. Ele também tem alguns de graça. E o GPT-OSS 20B está hosteado lá de graça, óbvio, tem cota por dia, mas a cota é enorme, assim, de, sei lá, 15 mil chamadas por minuto, tem um limite diário, mas assim, para desenvolver isso, para experimentar, que dica funciona maneira, bem. Então vou deixar o link do Open Router, não precisa nem pôr o cartão de crédito, não precisa nem pôr crédito nesse, dá para usar vários modelos de graça lá. Então, se não tem máquina para rodar o GPT-OSS,
lá tá rodando de graça. É claro, né? Plataformas pagas já tem, o Watson X tem, só que o Watson X já tem até o grande de 120B. Não tem nem o pequeno. Então, Matheus, a pergunta que eu quero deixar pro final de hoje é: você já usou algum modelo de IA open source? Se sim, qual e pra quê? Conta pra gente, porque o nosso mote aqui é open source. Até porque essa é a comunidade open source de IA do Brasil. Adorei. O nosso podcast open source já. Exato, acabou, a gente começou por isso. Né? Então, mandem áudio pra gente, porque a gente quer voltar aos PRs, finalizando o episódio 21. Olha, e vamos que vamos. Né? Hoje, né? Já tarde da noite, mas o compromisso é esse. Não furamos a segunda. Não vamos furar, porque aqui é compromisso, né? Então mantemos, mesmo cansados, o compromisso com vocês de manter nosso pull request rodando e a todo vapor. Então, meu amigo, com muito orgulho, nos vemos no próximo episódio. Até o próximo. Boa semana, Matheus. Valeu, gente. Para mais informações, acesse pullrequest.dev. Esse podcast é uma produção independente e as opiniões não representam nenhuma empresa.